que essa é a terceira vez que eu gravo este vídeo. É muito difícil falar de um livro quando você gosta muito dele. A história tem um universo tão vasto, uma gama de personagens interessantes. Eu estou falando de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. É o primeiro livro que agora sabemos que não é mais uma trilogia, será uma série da Beck Chamber. Esse livro inicialmente foi publicado através de um financiamento coletivo nos Estados Unidos e no instante ele virou um fenômeno nacional e mundial e chegou aqui no Brasil sendo publicado pela editora Darkside. Vale ressaltar que ela sempre teve muita ajuda dos pais dela, que são engenheiros espaciais, para todas as dicas da parte científica do livro ser tão verídica como é, porque ela bebeu de uma fonte muito boa que estava a poucos passos dela. Por ser o primeiro livro de uma série, esse livro ele é mais introdutório. É um livro de introdução a personagem. Vai falar um pouco de cada um, a história, vai apresentar o espaço, os planetas, os diferentes povos, as diferentes culturas, o que aconteceu com o nosso planeta Terra para ele não ser mais habitado hoje, como os seres humanos foram acabar fazendo colônia em Marte. E aqui a gente também tem uma introdução de como funcionam as relações entre essas pessoas, esses planetas e até como funciona o corpo dos seres aqui, tanto humanos como das outras espécies. No caso, eles têm imunorobôs para dentro do sangue deles que combatem as doenças, porque você está tendo uma relação entre espécies e às vezes um vírus de uma espécie é mortal para outras e já outras já nem sentem. Inclusive tem casos em que uma espécie não pode respirar o mesmo ar de outra por conta disso também. E também como funciona a alimentação, que pra mim foi uma das partes mais estranhas, assim. Eles usam, como os nossos personagens, a história ela gira em torno de uma nave e por eles estarem constantemente em espaço aberto, eles têm que acumular comida, né, dentro da nave. Então, eles usam redes de stase, que é como se fosse um tipo de congelamento, um tipo de comida. Comida stase é meio que comida congelada, só que congelada de um jeito diferente para sobreviver na nave. Então a gente tem aqui a nave Andarilha. A Andarilha, ela é uma nave perfuradora. Por que uma nave perfuradora? O trabalho deles é fazer exatamente furos, buracos no espaço-tempo, que é como se criassem atalhos de um planeta ao outro para facilitar a locomoção dessas pessoas de um planeta para outro e tudo mais. No caso, essa longa viagem a esse pequeno planeta hostil é exatamente como o próprio título diz. Andarilha vai fazer uma viagem muito longe para um planeta chamado Edrakar, que é de um povo que sempre vive em guerra. É um planeta dividido em clãs. E um desses clãs agora resolveu se juntar à CG. E eles são extremamente violentos, matam a si mesmo e as outras espécies por motivos fúteis. E eles vão fazer essa longa viagem, que é imensa, está é muito distante do centro da CG, então eles vão estar em espaço aberto, fora de jurisdição da CG. Coisas podem acontecer e vão acontecer aqui. Falando um pouco sobre os nossos personagens, para não me debandar muito tempo, porque a história deles são todas interessantes, alguns são humanos, outros são seres de outros planetas e junto com eles vem a história desses planetas e tudo isso é muito, muito interessante, mas é muito vasto. Se eu vou fazer passo a passo aqui, falar de cada um, tintim por tintim, nossa, eu vou passar o resto do dia e nós teremos um vídeo de 1 hora. Então, se por acaso vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu faça mais vídeos contando um pouco mais sobre sobre o universo, a história de como os humanos foram parar na CG e tudo mais, dos outros planetas, das guerras, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos começar com o Ashby. O Ashby, ele é o capitão da nave, ele é o dono da nave e ele é humano. O Ashby é um cara muito sensato, justo e
muito legal e muito aberto a conhecimento entre outras espécies. Ele já está na andarilha há um bom tempo e ele é o responsável por unir todas essas pessoas que estão aqui nessa nave. A C6, ela é a nossa pilota aqui, ela é andraskiana, é uma espécie que eles fazem uma relação com a aparência deles tem um pouco de relação com os dinossauros, o formato da cauda, por terem escamas, como funciona a fisiologia deles. Então, é de tanto que existe uma teoria que, de certo momento, os dinossauros do planeta da C6 evoluíram e chegaram a ser os andraskianos, que eles são hoje. Já os que estavam no planeta Terra acabaram não evoluindo e veio o Big Bang e acabou com eles e tudo mais. O Dr. Chef, ele é o médico e o cozinheiro da nossa nave, porque ele tem duas profissões. Porque o Dr. Chef é de uma espécie que agora eu não lembro o nome, é um nome muito complicado, mas ele tem diversas patas, mãos e pés, e ele é um pouco parecido com o que seria uma versão mais humana de um caranguejo, digamos assim. E ele o tipo da espécie, a espécie dele é assim, todos nascem como fêmeas, como mulheres. E aí chega uma parte da fase da vida deles que eles viram, tem a fase homem da vida deles. Então por isso que ele tem duas profissões. Na primeira vida, o Dr. Jeff foi mulher e foi uma enfermeira. E é interessante que ele conta toda essa parte dessa guerra dele, porque ele foi enfermeira dos campos de combates e ele mostra os horrores que foram essa guerra civil no país dele. E aí agora ele tá na fase homem da vida dele e ele é cozinheiro. A Quizzy, ela é humana, ela é a técnica mecânica da nossa nave, tanto dos consertos ali que a nave sempre tá precisando, até porque a Andarilha, ela já é uma nave usada, que eles sempre têm que estar fazendo troca de alguma peça, fazendo reformas e tal. E também a Quizzy, ela é a técnica mecânica responsável por abrir os buracos mesmo no espaço-tempo. E é uma coisa bem loucona. O Jenkins, ele é outro técnico da nave, só que ele é o técnico de computação. E ele é humano, só que ele é humano diferente, porque o Jenkins, ele nasceu na Terra. Porque embora a nossa Terra, o planeta Terra nessa história esteja completamente destruída, algumas pessoas trouxeram tecnologia aulaliana, que é tecnologia de um planeta lá e tal, e estão tentando reconstruir a Terra. Então, os pais do Jenks, a mãe, acabou vindo pra Terra sem saber que estava grávida e tudo mais, e ela teve o bebê aqui. Por que o Jenks ele é diferente? Porque ele não passou por um processo de melhoramento genético. Os imunorobôs dele tem que ser ainda mais potentes, por ele não ter esse melhoramento genético, então ele é mais suscetível às doenças do que os outros. Ele não tem a altura comum dos humanos tem, ele é bem mais baixo, então muitas vezes ele é chamado de anão. A gente tem também os Aham. Esses são os personagens mais complicados, assim, pra mim. Não complicados por eles serem pessoas complicadas. Mas pra entender a história e a cultura deles, entendeu? O Zohan é uma pessoa só, tá? Ele tem a aparência de... É um cianate, que o cianate, ele é muito parecido com os humanos. A diferença é que o cianate chega a um período da vida, quando eles estão com 7 anos de idade, se eu não me engano, que eles são infectados com o vírus, que é chamado de sussurro. Esse vírus, ele dá uma super inteligência pra pessoa. E por isso aí ele passa a ser um cianate par, porque é o par, a pessoa e o vírus, o sussurro. E sempre que for se referir a ele, tem que se referir no plural. Então, o Zohan. Zohan é o nome de um homem, tal, mas porque você está se referindo à pessoa do Zohan e ao vírus sussurro do Zohan. Isso é bem complicado. E é muito
muito discutida a questão do preconceito, porque é a crença dessa população. Claro, tem aqueles que são chamados de hereges, que são pessoas que se negam a serem infectados com esse vírus, até porque tem uma questão, quando você é infectado pelo sussurro, quando você recebe o sussurro, você ganha super inteligência, é de tanto que o Ohana, ele é o navegador da nave, por isso que a Andarilha tem tanta facilidade em fazer os buracos, por conta dessa função, desse conhecimento do Ohana em navegar, em conseguir manter a nave estável enquanto o buraco está sendo aberto e as grades estão sendo colocadas, porque senão a nave ela pode se perder no espaço-tempo e ficar perdida para sempre, sem conseguir voltar. E a diferença disso tudo é que a expectativa de vida diminui. Então o Ohana, os Ohana, eles estão chegando na base dos 30 anos, eles estão passando pela fase da míngua, que é quando eles começam a perder as funções mesmo, as funções motoras do corpo e cognitivas e tal. Então quer dizer que ele está perto de morrer. E aí a gente tem a Rosemary que é o primeiro personagem que a gente conhece, na verdade. Ela é a guarda-livros. Ela é recém-contratada na Andarilha para essa função. Ela é humana. Ela mora na colônia humana de Marte, no planeta Marte. E a Rosemary, ela esconde ali algum segredo, alguma coisa que aconteceu na vida dela. E o Corbin é o personagem mais antipático aqui da história. Ele briga com todo mundo. Ele é super chato, grosso, preconceituoso em muitos momentos. E é... ranço. Ele é humano e ele é o algaísta. No caso, porque a nave Andarilha, o tipo de combustível que ela utiliza é o feito por algas, através de algas. Então, o Corbin é o algaísta. Ele cuida, faz o cultivo dessas algas e transforma essas algas em combustível e controla a questão do combustível na nave. Essa é a função do Corbin. Então cada um tem a sua função e pra comandar essa galera toda a gente tem a Lovey. A Lovey é uma inteligência artificial da nave, do sistema Lovely, mas Lovey porque ela já foi toda personalizada, ela já conhece muito bem as pessoas. E é muito interessante, a Love, ela age e conversa como se ela fosse um outro ser aqui e não uma inteligência artificial. Inclusive tem um romance aqui envolvendo essa inteligência artificial e um dos personagens e é muito interessante. Além desses, a gente tem outros personagens que entram e saem nessa história. Além da galera da CG. E fora isso, você tem que dizer que vão com calma com esse livro. Ele é um livro introdutório, então ele tem pouca ação. Claro, durante essa viagem, essa longa viagem, muita coisa vai acontecer. Mas ele é mesmo um livro mais calmo mesmo, de introdução a personagem, a história deles. Os outros, eles têm mais ação do que esse daqui. Então é isso, agora eu acho que eu consegui falar realmente tudo o que eu queria que dava em menos de 20 minutos desse livro. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo. Não esquece de deixar muito like, de compartilhar o vídeo com outras pessoas, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!